Sara Web, do projeto Teatro Baile, uma poética em construção. Teatro é sangue e precisa circular. Roda, rodada, rolando, roda, rodeia, rodovia. Tá gravando. Salve, salve, Sara Web no ar. Teatro Baile, uma poética em construção. Teatro é sangue e precisa circular. Estamos aqui hoje com Refinaria Teatral, acabando de sair do teatro, daqui da CTI, da sede CTI na Rua 212. E eles vão contar pra gente um pouquinho da história do Refinaria, um pouquinho da história do espetáculo, um pouquinho de políticas públicas. A gente vai conversando, vamos falando e aí depois a gente vê o que faz. Beleza. Nessa edição. Tá bom. É com vocês. Vai, Ana. É com tu, você é a atriz do grupo. Não dá abraço. Então, Refinaria Teatral surgiu de uma necessidade nossa, minha e do Daniel, para começar, né? Começou há 10 anos, porque a gente é da Zona Norte e a gente tinha uma necessidade muito grande de se envolver com teatro na nossa região, porque tudo que a gente ia fazer tinha que ser fora. E eu, na minha juventude, odiava teatro. Fazia teatro, mas eu amava outras coisas, amava dança contemporânea, amava outros tipos de linguagem, não gostava de teatrão, na verdade. E o Daniel me apresentou, a gente foi se conhecendo e tal, daí ele me apresentou um texto completamente caótico, e daí eu me apaixonei por aquele texto, e daí eu percebi que ele também não curtia teatrão também, e daí a gente começou a estudar junto. Daí eu fui a primeira cobaia do Daniel. O engraçado assim, que foi um texto que, inclusive, coincidência ou não, ele foi sendo mais aprimorado, desenvolvido em parceria ali, sendo orientado com Chico, né, o grande Chico. Verdade. Só. Numa Chico de Assis, numa oficina de... Não era uma oficina, era um núcleo de estudos Gastão Tojeiro, ali no Teatro Maria de la Costa. Maria de la Costa. Pai. Era um textão grande no começo, tinha umas 60 páginas e tal. Enfim, e daí eu fui aprendendo um pouco mais de dramaturgia, ia provocando também o Chico, mas o cara, quando é mestre, ele é mestre, né? Não se abalava nem um tiquinho, e falava, não, você pode fazer o que você quiser, Daniel, mas se você fizer isso, vai acontecer isso. Daí batata acontecia, né? Mas ele gostou muito da questão caótica, de mexer com as estruturas. Ele falava muito que era da estrutura híbrida, né? Os textos que eu fazia era híbrido. Misturava várias estruturas e vários processos diferentes, mas que dava certo, né? Ele falava que o caótico não é a desorganização, mas é a organização complexa. E daí a gente gostou desse texto aí, a Ana gostou, a gente fez uma leitura dramática e engraçado que tudo começou com um texto. Daí a gente foi pra cena, ele exigia o trabalho de corpo diferenciado, porque eu também eu era ator também, né? Comecei, fiquei uns 6 anos no grupo Fábrica Lúdica, que chamava o grupo dos anos 70, não existe mais. Só que eu achava meio chato, assim, chegou um momento que eu me cansei do que eles faziam, e eu cansei do que eu fazia também. E daí eu saí e a gente decidiu formar o grupo. E daí o texto motivou essa junção, mas acabou que a gente foi pra sala de ensaio e o texto já não fazia mais parte. O texto ficava de lado. Entendi. E daí a gente começava a fazer treinamentos para desenvolver determinadas habilidades e tal. E daí foi assim que surgiu a nossa cerne, nosso espírito de pesquisa, né? Para com a peça Espelho. Daí depois de 2 anos deste trabalho fora texto, que a gente sentiu que estava mais ou menos bacana, a gente estava conseguindo fazer algumas coisas que saía do imaginário com o corpo e tal, para fazer a peça. E daí a peça já estava pronta praticamente, era só estruturar, a gente tinha cenas pra caramba. Mas de lá pra cá, nesses 10 anos aí de grupo, muita coisa mudou. Nosso trabalho ele é voltado assim pra questão do ator, né? Daí depois no segundo espetáculo do grupo, né, o 3º ano do grupo, que a gente considera o grupo depois de... que a gente colocou o nome, né?
depois que a gente colocou o nome. Sim. Antes disso a gente já vinha trabalhando uns 2, 3 anos nesse lugar aí que eu falei. Aí depois de 3 anos de grupo que a gente monta a nossa sede, né? A Ana pede demissão de um trabalho que ela tinha, eu era professor de artes, para poder pegar o fundo. Na verdade, eu conversei com a minha chefe. Eu conversei com a minha chefe, daí ela falou assim, Ana, o que você quer? Porque ela também era fotógrafa. Ela falou, o que você quer? Você quer fazer teatro ou você quer trabalhar na editora? Eu falei assim, eu quero fazer teatro. Ela falou assim, você quer que eu te mande embora? Eu falei, quero. Eu fiquei feliz. E daí a gente, por conta dessa aproximação, a gente acabou namorando. Hoje a gente é casado, tem uma filha. E nessa época a gente morava de aluguel. E daí a gente já participava bastante de alguns festivais. Participava de um festival no Chile, um festival internacional na Venezuela, Buenos Aires também. E algumas coincidências da vida, quer dizer, engraçado porque nessa fase a gente estava imerso assim em Grotowski. E coincidentemente veio um parente da Ana, que a Ana é polonesa, de família polonesa, né? E veio um cara da família dela refazer a árvore genealógica, porque foi um para cada canto por causa da Segunda Guerra, né? Os poloneses saíram fugidos. E nessa veio um outro cara que era músico que falava português para poder ajudar ele. E esse cara trabalhava num grupo de teatro lá na Polônia, onde o diretor era ex-ator do Teatro Laboratório de Grotowski. Ali a gente começou a fazer uma parceria, assim, do nada. Não era interesse nosso, mas foi super bacana, né? Foi uma coisa que aconteceu, né? E daí a gente também se viciou nisso. Também isso acabou se tornando um hábito. Fazer parcerias, relações de intercâmbios, aprender com outras formas de pensar teatro, com outras formas de fazer teatro. Isso é sempre rico. E daí no terceiro ano de grupo, isso também, por que eu falei isso, né? Porque eu tô falando essa longa história, daqui a pouco a gente chega e a gente vai ficar falando a mesma coisa, mas enfim. Porque o pessoal incentivou bastante. A gente ficou 3 anos com a peça Espelho nesse começo aí. O pessoal falava que a gente era grupo de uma peça só. Mas enfim, comentário à parte. Muitos grupos, principalmente de fora, incentivavam a gente a ter uma sede, trazendo a importância que, né, que isso ia trazer uma responsabilidade maior, desenvolvimento da linguagem, etc e tal. E a gente acreditou nisso e a gente estava meio que inspirado e com esse objetivo. E daí acho que em 2011, né, a gente decidiu largar o aluguel para alugar uma casa. A Ana... O aluguel de uma casa, de um apartamento, de um apartamento. Uma sede. É, porque a gente também pagava aluguel de espaço sala de ensaio. E daí era, também... tipo, R$800. É isso. Daí a gente pagava R$600 de aluguel de casa, do apartamento que a gente morava. Daí a gente juntando que a gente ia pagar mais ou menos a mesma coisa se a gente fizesse uma sede, entendeu? Daí a Ana pediu a demissão do emprego pra gente jogar de cabeça nessa, né, pra ter mais intensidade de trabalho, gerar mais frutos, e com o dinheiro que ela foi mandada embora a gente construiu a sede. Por que eu tô contando essa história? Porque foi nesse momento que o Renan chega no grupo. Entendi. Foi nesse momento que ele entra no grupo, né, Renan? Conta aí um pouquinho, fala aí um pouquinho pessoal agora, essa parte que daí em diante você conhece. Foi ali em 2012, né? 2012, né? A gente estava na sede antiga. E eu também, né? Eu passei por um processo de formação, assim, no teatro, no início, dessas escolas em São Paulo, né? E também, ao longo do primeiro ano, os primeiros anos ali estudando teatro, eu via que faltava alguma coisa, né?
anos aí trabalhando. E é bacana assim, porque a gente meio que monta, daí, quer dizer, o único processo que saiu de dramaturgia assim foi o começo, que foi o que juntou o grupo, que a gente acabou largando porque a gente tava indo para outro lugar, isso foi retomar lá na frente no processo final. Mas aí todos os outros processos eles não partiram de dramaturgia, não. É claro, cada processo é um processo completamente diferente e que parte de lugares diferentes, né? Parece que tem vida própria mesmo. E se a gente não deixar ele viver, ele morre. Morre antes de viver. Meio óbvio isso, né? Mas enfim. Mas agora é o seguinte, sempre na Zona Norte? Sempre foi na Zona Norte e não foi uma coisa racional, não foi mesmo. Foi uma coisa assim, como a gente ensaiava na biblioteca ali da Vila Maria, a biblioteca Álvares de Azevedo, e daí um monte de grupo tinha uma demanda tal, que é bacana, né? A gente fazia bastante ação de formação também para fortalecer ali na região e os grupos acabavam ficando, a gente dividia espaço. E daí a gente buscava um outro lugar para ter mais horário de ensaio. Daí a gente foi pro Céu Jaçanã. Daí depois a gente usava espaço de uma escola. E daí quando a gente estreou o espetáculo, a peça Espelho, que foi a primeira peça, foi meio que a gente não foi uma escolha, foi meio que orgânico a gente apresentar nesses lugares. E acabou que isso foi virando uma militância também, porque a gente foi conhecendo as pessoas, né? No Céu Jaçanã lá o espaço era morto, né? Era um teatro lindo, um teatro novo, só que inativo. E daí a coordenadora lá pra gente poder ensaiar lá, ela falou assim, vamos fazer uma... A gente falou, vamos oferecer as apresentações e tal, né? No processo de amadurecimento do grupo, ensaios abertos e tal, mas ela falou, não, contrapartida eu quero que vocês organizem um evento fixo. De várias linguagens, lá que vocês conhecem várias pessoas. Só que daí é uma coisa meio difícil, porque tu não tem como pagar o artista, né? Então fica numa coisa meio que na camaradagem ali, naqueles que eles querem fazer uma experimentação, mas acabamos tocando. E daí vieram um projeto que chamava Quintas Culturais, que é um projeto que perdura até hoje. Daí isso foi gerando uma motivação e aconteceu mesmo com a biblioteca. Vários grupos começaram a ocupar. E daí a gente ficou com pouco tempo de ensaio, dentro daquilo que a gente gostaria de fazer, que a gente já fazia, né, as investigações voltadas para o corpo do ator. A gente foi pro Mazzaropi, né? Acho que foi o único momento assim que a gente saiu. O tempo que a gente queria, né? Mas também foi orgânico também, que saímos da Norte, saímos da Zona Norte, ficamos ali uns 6 meses e daí veio a SP Escola de Teatro. A provisória. Numa primeira versão provisória, né? Isso. E daí voltamos pra Zona Norte. O que era bacana ali no Céu Jaçanã é que a gente começou a fazer ensaios abertos, que foi que aprofundou a relação, que foi para outro lugar também, de forma muito orgânica. A gente fez um questionário, você lembra disso? Conta essa história aí, Ana, senão não vou ficar só eu falando. Então, tudo que a gente fazia não aparecia público, pra nada. E daí a gente, só que era tudo gratuito, daí a gente queria saber por que não tinha público, né? E daí a gente fez um questionáriozinho de 5 questões que era... não lembro, se você já foi no teatro, sim ou não. Se tivesse na sua região, você iria, por que você, se tem, por que você não vai, coisas desse tipo. E daí a gente descobriu que basicamente as pessoas achavam que era uma coisa elitizada. E também elas achavam que... Não era pra eles. Não era pra eles, tipo, não serve pra mim. E tipo, tinha gente que tinha dinheiro pro churrasco, pra cerveja, essas coisas. Ou seja, era uma coisa cultural mesmo, não ir ao teatro. Até porque nunca foram, a grande maioria nunca foi ou foi poucas vezes, assim. E é uma realidade mesmo, porque na Zona Norte, ali, principalmente na região, não Zona Norte Central, Santana. E eu acho que Zona Norte tem 2 espaços teatrais oficiais. Antes, na nossa época, tinha o Alfredo Mesquita e o CCJ. Mas o CCJ é uma coisa mais bacana, que eles trabalham. E é uma coisa mais recente também. Né? Mas, por exemplo, na minha juventude, assim, eu mais novo, né? Porque ainda sou jovem, mas mais jovem. Nossa. Adolescente e tal, essa coisa. Assim. Somos jovens. Mais jovem, pô. Daqui o único vai ter que ir o Renan. Lógico.
tem nem cabelo mais, coitadinho. O cabelo começa a criar barriga, alguma coisa quer dizer. E era Nós estamos criando cabelo. Isso. Era só o Mesquita lá, e só que ele vivia quebrado, ele vivia Fechado, parado, ele vivia reformando. fechado, reformando. Então, na verdade, eu nem sei como que eu fui parar no teatro, essa é a real. Porque eu nunca estudei nem nada, eu fui É que o Daniel era de fazendo, sabe? múltiplas artes. O Daniel, ele desenhava, ele tem uma parede na casa da mãe dele que é todinha pintada, que diz que ele pintou quando tinha 9 anos. Pintada, super pintadinha mesmo. E daí ele dançou também. Você dançava num grupo de dança profissional dos 7 aos 17, não foi? Foi. Daí entrou na faculdade de dança. Isso. Daí trancou, fez teatro. Isso. Não foi? Foi mais ou menos isso. Entendeu por que foi parar lá? Resumidamente. Mas enfim, voltando às vacas frias, a gente vai mais volta, que nem o elástico, o bumerangue, vai mais volta. A gente fez esse questionário que foi que aproximou bastante com o bairro. A gente começou a conhecer o bairro, começamos a conhecer os movimentos do bairro ali de Jaçanã, os movimentos políticos, daí a gente começou a participar. As pessoas queriam conhecer mais o processo, não a peça de teatro só. Eles queriam saber como que era a luz, como que era o cenário, como que funcionava tudo aquilo. E daí a gente ficou impulsionado assim também a fazer um projeto que tinha a ver com tudo isso que a gente estava vivendo, que chamava Teatro de Portas Abertas, onde a gente fazia apresentação, que acho que era importante ser gratuita, né, naquele momento, não desvalorizando o teatro, mas uma situação mesmo de primeira pessoa ela precisa conhecer. A gente acredita muito, ela precisa conhecer, ter acesso para entender o que é, gostar ou não gostar. A partir daí ela cria valor para aquilo. Antes disso a gente acredita que é muito difícil, né? E daí tinha várias ações também, formação de público no sentido de aulas de teatro, aulas de cenografias. Isso aproximava o cara também do teatro, ter interesse de ver o teatro e tal. E depois das peças a gente convidava o pessoal a subir em cima do palco, olhar a cenotecnia, mexer nas coisas. E daí e também uma queixa muito grande, a divulgação. Isso ficou muito latente. Eles falavam, mas como? Não tem, a divulgação não chega, tal, não vejo nada. Tem? Não sei, né? Que é outro processo também que a gente rompeu. Quer dizer, assim, a gente faz uma divulgação na mídia que é importante, que atrai muitas pessoas, principalmente o Facebook atualmente, né? Mas a gente nunca abandonou o carro de som, a gente nunca abandonou o panfletinho na porta, batendo na porta, entregando pro pessoal, quer dizer, e é uma coisa que assim, começou a vir muitas pessoas, daí a gente foi se aprendendo e ficou uma coisa meio simbiótica, assim, sabe? Fazendo parte do trabalho, da pesquisa também. E daí a gente tem essas duas verticalizações, assim. E a parte de formação de público que a gente não abandonou até hoje também, porque... Alimenta o trabalho. E não porque a gente acha que a gente é generoso, não é nada disso, é porque a gente acha se beneficia. Que é uma via de mão dupla, porque futuramente eles serão o nosso público, entendeu? E assim, eles... E alimenta o trabalho também. Exatamente. Pra caramba. Eles dão outras referências das quais a gente não tinha, porque, por exemplo, Porque as Mulheres Choram, a gente começou num processo onde nós éramos... Era outra mulher também... nós éramos duas mulheres... Começa que a gente ia remontar a peça espelho. Não, sim. A gente ia remontar. Daí a gente viu que tinha um processo muito angustiante que a gente precisava falar, que era a opressão de gênero feminino. Porque ele tá o dia inteiro ali. Era ensaio, vizinho batendo na mulher... na rua começando a espancar, mais frequente. Isso começou a incomodar tanto a gente que a gente falou, não, vamos parar esse processo e fazer vamos discutir sobre isso. Só que a gente achou que estava fazendo uma coisa boa para as pessoas. Tanto que eu fui invadindo a vida das mulheres que estavam lá, fui falar, ela estava apoiando, tinha uma moça que estava apoiando muito, daí eu falava, não, vamos, tipo, você, isso, aquele outro. E obviamente, eu não sei a realidade dela. Eu não sei a realidade dela. Daí ela, o que ela fez? Ela se distanciou do grupo. Daí depois, nesse processo de troca, eu percebi o quanto eu era ineficiente nisso, o quanto eu era incapaz disso, o quanto eu não sabia nada. Então,
intercâmbio, pensa. vocês têm um histórico muito bacana, né, de intercâmbio. México, Argentina, Venezuela, Chile. Chile. Como é que é pra vocês? Fala um pouco Polônia do também, né? intercâmbio. Não, é isso que a gente foi. Daí tem outros que vieram também. Tem pessoal Então, do Uruguai. vamos falar sobre isso. Então, o começo foi o pessoal da Polônia, que foi uma coisa assim, que, como eu tinha já falado, foi uma coisa não prevista. Aconteceu, coincidentemente a gente estava numa fase de descoberta do Grotowski, dentro daquela pesquisa que a gente estava fazendo também, e houve uma simbiose que nos levou para esse caminho, e de repente, na nossa porta, tava um cara que trabalhava no grupo de um dos discípulos de Grotowski, e daí no outro ano vem o grupo junto com o diretor, a preparadora de corpo, e a gente ali numa hora eu furor, e foi super rico e bem diferente também pra gente, e aquilo foi um estupim assim, de falar, caramba, né, precisamos mais disso. E que ano foi isso? Acho que foi em 2011. 2010, 2011. Não, foi antes da gente ter a sede. Foi em 2010. 2009 a gente estava ensaiando a peça. Lembra que a gente estava ensaiando a peça em 2009. Isso. E daí em 2011 a Catargina veio pro Brasil. Isso, e daí a gente fez essa parceria junto com um grupo mesmo. Foi super rico, assim, aprender coisa nova, passar questionamentos. Depois disso a gente foi levou uma peça espelho já pronta a gente foi pro Chile, Festival Latino-Americano de Copiapó, e lá também foi uma coisa incrível, né? O contato com vários grupos num único local, assim, a gente foi num lugar de freiras, num convento, lá que era cada casinha assim. E acho que tinha uns 10 grupos, né? De toda a América Latina, assim. E ali também foi bem interessante, porque a gente viu bastante coisa diferente, participamos de oficinas e tal. Temos amizades que duram até hoje, na verdade, né? O pessoal vem pra cá, a gente se encontra. Né? Depois disso foi o que, Ana? No próprio Chile a gente acabou indo para outro festival em Chañaral, né? Foi. E daí depois desse festival no Chile, convidaram a gente para Venezuela para ir para o primeiro encontro latino-americano de Maracay. Que foi uma coisa... Nossa, de louco. Conta a peripécia aí das passagens, do ir, não ir, do vai, não vai. Foi tudo muito sofrido, assim. Foi muito sofrido, porque a gente conseguiu um apoio de intercâmbio de difusão cultural do Ministério da Cultura. Que acabou. Que não existe mais. Exato. E daí o Daniel falou... Na verdade a gente não conseguiu, já começa por aí, a gente ficou como primeiro suplente. Foi exatamente. E daí a gente falou, ninguém vai desistir. Suplente. A gente falou, ninguém vai desistir. E desistiram, tipo assim, faltando uma semana, 5 5 dias antes de começar o festival. Daí a gente ligou pro cara e falou assim, a gente vai. Daí Não, assim, o cara ligou pra gente e perguntou assim, olha, desistiram, vocês são o primeiro suplente. E aí, vocês topam ir, dá tempo? Eu falei assim, tá, qual que é o trâmite, né? Ele falou, demora pelo menos uma semana. Eu falei, não dá tempo, porque não aceita nota retroativa, né? foi. Daí ele falou, não, federal aceita. Se você tiver como pegar empréstimo, pedir empréstimo pra alguém, empréstimo no banco, etc e tal, dá pra ir. Foi que a gente fez. E daí a gente foi com aquele cagaço, né? A gente foi com carão, né? Pra família, pra todo mundo, pra não ficar pagando pra banco, né? E daí a gente foi, o Daniel falou assim... Fizemos rifa, essas coisas. Sei lá o que aconteceu na cabeça do Daniel. O Daniel falou assim, Ana, a gente não vai conseguir embarcar. Eu falei assim, que isso, Daniel? A gente não vai, porque só eu tinha passaporte. E na Venezuela fazia 1 ano que não precisava mais de passaporte pra ir. Chegou lá, o bruxo, né, Daniel, a gente não conseguiu entrar. Só eu que tinha passaporte ia conseguir entrar. Daí o Daniel falou, não, como assim? Não é possível, não sei o quê. Mas isso foi uma mancada daquela empresa lá da Copa, que é panameia, tinha avisado, né? Não é que não tinha avisado, eu tinha perguntado na hora que eu fui comprar. Sim. Eu falei, olha, só tem RG, né? Venezuela, pode
Sul Daí eles e tal, falaram, blá blá blá. Venezuela, sim, só RG aqui. E daí o que aconteceu? Passa por Panamá e daí pra passar por Panamá precisa do passaporte. Enfim. Daí a gente falou Só assim, lembrando, era o dia seguinte que a gente ia apresentar. exatamente. Daí eles falaram, não tem como conseguir ir de volta. Daí a gente falou assim, onde que é a empresa de vocês? É na Paulista, então tá bom. Então a gente foi na Paulista. E isso às 5 horas da manhã. Daí a gente esperou abrir, abriu 6h30. Mas o 7 voo tinha horas. perdido já. Já tinha perdido. Daí a gente falou, a gente precisa do dinheiro, a gente tá com dinheiro no Ministério da Cultura. Ah, não tem como fazer nada, o presidente não tá aqui. Daí tava outra pessoa, gente, daí a gente falou assim, não tem como fazer nada. Daí o Daniel falou assim, Ana, liga pra aquela jornalista, não sei o que. Daí eu falei assim, não, eu vou ligar pro pessoal do Ministério, porque daí o pessoal do Ministério já resolve, não precisa falar com a jornalista, Daniel. Falar com a jornalista pra quê? Vamos falar com o pessoal do Ministério que é mais fácil. Daí eu já comecei a falar assim, olha As viagens. aconteceu não sei o quê. E meu celular já não tinha nem mais bateria. Falando assim, não, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo lá. O pessoal começou a ficar com cagaço. Daí eu falando, você acha que é melhor falar com a jornalista pra ser mais rápido? Porque o dinheiro é público, fala. Assim, não precisa, a gente vai resolver tudo. Daí ligaram pro presidente lá no Panamá na hora, o cara já lançou o cheque. Não era nem. Outra pessoa podia ter assinado, não é? Era tipo. Balela. Né? Daí a gente assinou, eles assinaram o cheque, daí a gente foi pra Paulista com 14 mil reais, sacamos 14 mil reais andando na mochila, fomos direto pro aeroporto, compramos pela Avianca, que ia direto pra Venezuela, ia passar por E a apresentação era no dia. Tudo isso no dia. E daí a gente apresentou no mesmo dia. Chegamos lá, era umas 5 horas, a apresentação era 7. A gente ficou 30 E horas. daí aquela pauleira, ninguém para a atividade, senão desmaia. E exercício e treinamento, Daí ainda atrasa 2 horas a apresentação, a gente foi só apresentar às 9. Mas foi bacana, foi uma baita de uma apresentação. Mas o Daniel falou, ele falou assim, ninguém descansa, todo mundo ativo, todo mundo exercício, faz isso, não sei o que. Daí passando treinamento pra gente. Daí acabou a peça, todo mundo morreu. E foi na época do Hugo. Foi. O Hugo tava lá, exército na rua lá, foi meio punk. Foi, mas foi bonito, né? Foi bonito. Foi tudo muito bonito. E lá a gente conheceu os mexicanos, que a gente fez a parceria. Né? Até a gente conseguir concretizar essa nova parceria aí recente, foram 7 anos de convivência. Convivência assim, virtual, trocando ideias, elaborando projetos e tal, trocando materiais, mas foi nesse festival que a gente conheceu eles, né? Foi. A gente ficou super parceiro assim e fizemos uma amizade aí que perdurou até a realização desse último projeto aí, né? Que daí em 2015 eles vieram pra cá, pra nossa sede, eles conseguiram apoio do consulado México-Brasil. Daí a gente cedeu nossa casa. E daí esse intercâmbio a gente conheceu um grupo lá de teatro físico, Teatro Rabinal. Não, isso quando a gente foi pra lá. Primeiro eles vieram pra cá em 2015, daí a gente foi contemplado no Fomento, daí a gente foi pro México e de lá a gente conheceu o Rabinal. Que daí eles também trabalhavam com Grotowski. E daí a gente foi outro intercâmbio forte, porque daí a gente falava que a gente é vida paralela de lá, porque a Bianca, que também é atriz produtora do grupo, também é casada com o diretor. O diretor também é muito Caxias, em todos os sentidos, aspectos de estudar. Sim, o termo também, você está dizendo que o Daniel Alves Brasil é uma pessoa o Daniel pensa teatro 100% da vida dele. 100%. Com 8 meses a minha filha já fazia máscara. Não, mas tudo bem. Isso aí O Daniel ensinava máscara pra ela. Ele parava a vida dele e falava assim, não, Helena, agora a gente vai estudar máscara, filhinha. Daí eles estudavam máscara. Eu tenho fotos deles estudando máscara, pra você ter ideia. É 100% a vida dele. Às vezes ele dorme 3, 4 horas por dia, daí às vezes eu acordo pra ir no banheiro de madrugada e ele tá lá. Digitando, lendo. É assim. Mas aí depois teve o grupo uruguaio que foi lá pro espaço. Depois foi o grupo o Ezequiel, né? Conta aí do episódio do Ezequiel, Renan. O Ezequiel ficou um mês, né? Barato também, porque é um grupo da Venezuela, né?
É o único grupo financiado. Mas é o não. É o grupo do Estado. É o único grupo financiado pelo Estado. Lá, financiado pelo Estado. Mas E aí tem ele veio pra cá pra também desenvolver, Financiamento treinar, fixo. fazer um trabalho conjunto. E como aconteceu com ele assim, ele ficou aqui, se eu não me engano, um mês. Foi um mês. E mudou. Eu lembro que a gente fazia esse treinamento e ele falava: meu Deus, por que eu vim pra esse lugar? Mas foi super bacana, né? A gente ele deu uma fina pausa demais. no teatro. Ele deu uma pausa porque ele falou que precisa reaprender a fazer teatro. Ah, Agora não. que ele tá retornando, né? Não é isso. Mas ele chegou a apresentar no espaço do Tira Série. E foi bem interessante ver ele incorporando isso no trabalho dele, que era uma coisa que ele não tinha. E aí ele continuou lá, Ana. Continuou. Então, ele retornou, daí ele começou a fazer produção. Longaniza. Daí ele começou a fazer outras coisas com o trabalho corporal. Porque antes era tudo muito falado, né? O trabalho dele era muito falado. E daí ele começou a fazer um trabalho mais intenso. Ah, mas eu acho nesse que essa é a aspecto riqueza do corporal. intercâmbio. Todo mundo aprende, né? Sim. O intercâmbio acho que é uma via de mão dupla, né? E se tá todo mundo aberto, sempre tem eu costumo pensar assim, de qualquer lugar você pode gerar conhecimento se você está afim de gerar conhecimento. E o intercâmbio ele proporciona isso é gostoso, né? É uma via de mão dupla, tanto lá quanto cá. Agora É um deixa eu contar desenvolvimento uma coletivo. coisa muito fofa, porque foi uma coisa muito fofa que aconteceu no intercâmbio e é uma coisa que eu nunca esqueço, que foi o Ibor Munhoz. Puta, Quando a gente, é legal, quando a né? gente foi pra Venezuela, foi uma puta confusão, porque lá é uma puta confusão. No lugar onde a gente tava era uma puta confusão. E o cara também. E Que cidade que era? Maracai. Maracai e Santa Cruz. A gente fez o trabalho nessas duas cidades. E daí a gente foi daí o produtor era muito malandrão, assim, bem zoado, não fazia nada do que ele combinava, era terrível. Era pilantra, saca? Pilantrão. E daí a gente... Essa é a parte fofa, não? Desculpa. Não. Ah, tá. Vai Só pra entender. Daí ele falou, vamos conhecer uma cidade maravilhosa que tem aqui subindo a 2.000 metros de altura. Daí a gente foi nas montanhas lá, conhecer uma cidade alemã, uma colônia alemã que tinha lá na Venezuela, em Maracai. E daí ele falou assim, daí o Daniel falou assim, a gente tem apresentação, a gente não faz essas coisas no dia que tem apresentação. Daí ele, não, é rapidinho, não sei o que. Ele se atrasou inteiro. Daí a gente já tinha conhecido o Ibor Munhoz, tinha ido na casa dele. Mas também é uma situação difícil, você tá fora do país, fazendo um Sim. intercâmbio, o cara Daí querendo eu mostrar falar, um negócio. Não. Daí a gente já tinha conhecido o Ibor Munhoz, porque ele é um ator famoso nas zonas andinas. Daí... Senhorzinho, bem senhorzinho. Bem senhorzinho. Daí a gente desceu assim, em cima da hora. Tava tudo atrasado, daí o Daniel já falou, Igor, você vai fazer isso, você vai fazer não sei o que, daí eu, enfim, outro fulano tinha Nesse feito a episódio também que a gente conheceu maquiagem. Ezequiel, e a Foi. sorte foi que no dia anterior falou assim, Ezequiel, Daniel deu todas ele as estava responsável pelo especificações da espaço, se luz. você puder ir adiantando, mas se não puder, tudo bem. Quando a gente chegou lá, tava o cenário inteiro montado, ele tinha montado tudo. Tinha montado a luz, só faltava afinar. E daí o Ibor ficou muito chateado, porque ele tinha muito respeito pelo teatro, que tipo, nossa, vocês estão atrasados. Daí a culpa veio da gente, né? Daí a gente apresentou a peça. Quando a gente apresentou a peça, ele aplaudiu e falou, vocês não vão dormir em alojamento nenhum, vocês vão dormir na minha casa. Daí eu falei assim, nossa, que honra, né? Daí ele falou, não, vocês vão dormir na minha casa, porque a gente precisa conversar sobre teatro. E a mulher dele tinha acabado de descobrir um câncer no cérebro. E ele queria que a gente dormisse na casa dele. E a gente morrendo de medo de dar trabalho. E assim, ele recebeu a gente com um carinho muito grande. Manjava. Manjava muito de teatro. Ele é conhecido nas 4 zonas dos Andes ali, né? Então, uma coisa fantástica. Daí conversa vai, vem. Finalzinho foi tudo muito lindo, assim. O convívio com ele foi a coisa muito linda. Daí, um dia antes da gente ir embora, ele falou assim, o Augusto Boal esteve aqui comigo quando ele foi extraditado, ele morou nessa
amizade perdura até hoje. A gente, é verdade, a gente se fala, ele manda beijo pra Helena, tudo. Infelizmente a mulher dele vive num estado como se fosse Alzheimer, porque o câncer atingiu áreas no cérebro que ela já não é mais reconhecida como a Nery, enfim. Mas ele tem trabalhado como nunca e a gente dormiu na mesma casa que dormiu o Augusto Boal, ele recebeu a gente lindamente, foi uma história muito bonita, assim, que a gente conviveu. Também outra coisa legal também que a gente ficou sabendo depois, o teatro lá que a gente apresentou, que a gente foi em cartaz do Teatro Municipal de Maracai, né, o Teatro Ateneu, foi um teatro também onde o Kazuo ficou em temporada lá um tempo. E que o Ezequiel tomou cerveja com o Kazuo. Isso, Então essas coisas são muito legais. Bom, é isso. Pra gente finalizar essa missão que estamos já chegando, você tem que me dizer, vira pra cima, vira pra baixo, que já estamos chegando aqui na entradinha aqui. Estamos exatamente na Zona Norte, aqui no bairro do Mandaqui, é isso? Isso. Já chegamos na Vila Aurora. Falar em Vila Aurora, a CTI teve algumas vezes aqui no espaço da refinaria. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pra finalizar, como é que foi a nossa passagem por aí. Foi muito divertido. A gente bebeu muito, comeu muito. A Helena dançou muito. Tem um espetáculo de vocês que eu sou... né? Pode ir. A Casa de Farinha, eu gosto muito, sou apaixonado por aquela peça. Bem, eu conheci vocês por um trechinho daquela peça que já me... Olha, me encantou, né? Rapidinho, quando eu assisti aquela ceninha, eu senti uma coisa com vocês. Eu acho que você percebeu, né? Que eu precisava abraçar todos vocês. Que eu tive que abraçar todos vocês quando eu assisti aquela ceninha, assim. Então foi muito gostoso poder assistir o espetáculo inteiro lá no nosso espaço, né? Porque, infelizmente, a gente corre pra ver os grupos, a gente se esforça mesmo. Porque a gente gosta também de assistir, gosta de fazer, mas a gente também gosta de assistir. Só que é difícil, às vezes essas oportunidades que a gente tem, assim, de poder conhecer um pouco mais. Então foi uma coisa muito gostosa poder assistir o espetáculo inteiro lá no espaço, depois ver todo o repertório, também ver o impacto disso na rua, porque assim, a gente, não sei porquê, mas é uma característica nossa, mas enfim, a gente tem uma coisa de destruir para reconstruir, a gente joga, a nossa peça é muito dark, é muito pesada e tal, e o pessoal, assim, já ter uma outra referência, né? Tipo, as pessoas, quando terminaram de assistir a peça, falaram, puta, mas é muito gostoso, te dá uma esperança, a cultura brasileira, sabe, aquela coisa assim. Então, foi uma passagem bem gostosa. Bem gostosa, uma passagem que ainda está perdurará. Exatamente, e acontecerá muito. E uma vez falei pra Helena que a gente ia no teatro, assistir teatro na rua. E só vocês fizeram teatro na nossa. Não, foram outras pessoas, desculpa. Daí ela falou, quando a gente tava entrando no carro dela, cadê o teatro? Eu falei assim, como assim cadê o teatro, filha? Nós estamos indo para o teatro. Ela falou assim, eu quero teatro aqui agora, eu quero dançar, mamãe. Ela ficou encantada. Desculpe aí as falas erradas, tá? Mas é 1h da manhã. Já trabalhando desde cedinho, né? Desde muito cedo. Desculpem as confusões, as ideias cafusas. Mas foi lindo, não é, Carol? Foi lindo. Ela existe ainda, é pra cá, né? Isso. Carol, A gente fica muito feliz com vocês lá. A gente também. E estamos muito agradecidos da oportunidade de poder abrir esse processo aí, porque para nós é muito difícil, no sentido de é uma coisa meio vergonhosa, você, né? É meio íntimo, eu me sinto meio nu, assim, sabe? Pode ter 20 anos de teatro, mas ainda me sinto meio nu. Mas é a parte que a gente mais gosta, aquela tensão de ter contato com o público, contato com parceiros e tal. Então a gente agradece muito. A gente agradece muito. Olha o Claudinho. Isso aqui, né?
É. Estamos para lá. Vamos aí, mais 10, 15, 20 anos, 30 anos pela frente. Temos ainda muita coisas ainda para aprender, para ver, para descobrir. Mais 15, né, CTI? E tamo junto, chegando agora aqui no Refinaria Teatral. Isso aí. Já trabalha uma poética de construção, teatro é sangue, precisa circular. Isso. E agora acabou? Não acabou não. Agora começa mais uma hora de trabalho, mais uma outra hora de trabalho guardando as coisas e vamos que vamos. Roda, rodada, rodando, roda, rodeia, rodovia, asa branca tá todinha pra você. Roda, rodada, rodando, roda, rodeia, rodovia. Cuidado que o